minutos. Antes da leitura bíblica, deixa eu contextualizar aqui esta passagem para que você entenda com mais profundidade, né, o que está acontecendo aqui no capítulo 6. Mas volta comigo algumas centenas de anos atrás, quando o povo de Deus estavam já no Egito, já não mais como convidados de honra pela aliança de Faraó com José, agora vistos como escravos, estão passando por terríveis privações que duraram não 1, não 2, não 10, não 50, não 100, pasmem, 400 anos o povo está escravizado dentro do Egito. E Deus levanta um homem para libertar o povo, para tirar o seu povo da escravidão. E então Deus levanta o grande monarca Moisés, que fez a diferença em seu tempo, em sua época. Deus usou de uma maneira toda especial, de uma maneira ímpar, e assim tirando o povo da escravidão do Egito, com promessa de levá-los a uma terra próspera, a uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. No itinerário, no trajeto para a conquista da terra prometida, muitas foram as manifestações do poder de Deus no meio do seu povo. Deus se manifestava com coluna de fogo, com sombra, com água fresca, com comida. Deus se manifestava de muitas e muitas maneiras para suprir todas as necessidades do seu povo. No entanto, volta e meia, o povo estava fazendo algo que desagradava ao Senhor, até mesmo chegando ao cúmulo de construir para si um bezerro de ouro. O povo, muitos deles, perecem no deserto, de tanto reclamar, murmurar e não entender o projeto de Deus, perecem no deserto. Josué e Caleb e suas famílias, uma nova geração que entra na terra prometida, tomam posse daquilo que Deus havia prometido a eles. Então agora estão desfrutando daquilo que há de melhor na terra dada pelo próprio Deus. Terra esta, você conhece a história, já ouviu em filmes e desenhos. Terra esta que um cacho de uva, né, como este que está aqui ao lado da taça de suco, eram necessários 2 homens para carregá-lo. Tamanha era a fartura e prosperidade da terra a qual Deus havia dado ao seu povo. Então não era um lugar ruim, era um lugar de excelência, é um presente dado pelo próprio Deus. Contudo, mesmo assim, Deus abençoando o povo e abençoando com força, o povo voltava-se contra Deus, esquecia-se daquilo que Deus havia feito. E no capítulo 2 de Juízes, no versículo 10, a Bíblia tem um texto que me dá medo, que me causa arrepios, pois diz assim que levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor, e nada do que ele havia feito para Israel. Esta é a geração que agora está desfrutando do melhor daquilo que a terra poderia proporcionar, da terra que manava leite e mel. Mesmo assim, eles desagradavam ao Senhor, faziam coisas terríveis, abandonavam os estatutos, as leis do Senhor, deixada pelo próprio Deus a Moisés. E o povo começa a construir para si altares, começa a adorar a outros deuses. E então o Senhor entende que é necessário permitir uma prova,
uma prova muito dura, para que o povo voltasse para ele, para que o povo se arrependesse dos seus erros e pecados, e assim retornasse para a sua presença. Longe esteja de mim e de você também, meu irmão, a permissão de Deus de passarmos por uma prova terrível só para voltar para a presença dele. Leia comigo Juízes 6 e você vai entender o que está acontecendo. Os filhos de Israel voltaram ou tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Agora pula para o verso 6. Assim Israel ficou muito pobre, ou debilitado, ou empobreceu-se muito com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Usa minha vida, Senhor, como um canal de bênção. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, usa-me como um porta-voz dos céus para falar com a igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Queridos, o texto sagrado vai nos dizer que o povo faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E por conta desta maldade, o Senhor permite que os povos inimigos, os midianitas e também os amalequitas, se levantem contra Israel. Foi uma permissão de Deus para tratar com o povo. Foi uma permissão do Senhor para corrigir o seu povo, pois o pai exorta, corrige o filho a quem ele ama. Vou dar um exemplo muito pacato, muito ínfimo, para que você entenda. Você pai, você mãe, que muito ama o seu filho, a sua filha. Irmã Flávia, você permite a Ana Lívia comer bolachas o dia inteiro? É claro que não. Assim eu falaria com a irmã Jô sobre a sua filhinha e todos os demais irmãos que eu poderia citar como exemplos. Se você que ama o seu filho e ele que gosta de bolacha, biscoito, você dá só aquilo para ele o dia todo, vai lhe causar mal, vai deixar doente essa criança, e pode até acontecer algo muito grave. Então você, por amor, você não permite que faça aquilo, muito menos com exceção, e você dá na dose certa, a quantidade necessária. E se o filho insistir em comer, como diz, como dizem, comer porcarias, ou comer tranqueiras, se o filho insistir, se for até necessário, você bate, você corrige, você não compra mais, você faz aquilo mesmo que ele chore, porque você odeia o seu filho? Claro que não, muito pelo contrário, porque você o ama e quer o seu bem, não é isso? Agora, trazendo para a palavra, Deus está fazendo algo semelhante com o seu povo. Colocou eles no melhor lugar da face da terra. Deu o melhor presente que um pai poderia dar a um filho. Contudo, o filho não soube aproveitar o lugar que manava leite e mel, e começou a fazer algo que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceu-se daquilo que Deus havia feito já por Israel no passado, e nem tão pouco caminhavam com Deus, e enveredando, indo distante da presença de Deus, Deus então permite que os povos inimigos se levantem para colocá-los de volta na linha. Foi uma permissão de Deus.
E quando Deus permite isso, se nós lermos todo o capítulo 6, e você vai entender tudo o que está acontecendo, você vai ver que os inimigos que se levantaram contra Israel, os midianitas e também os amalequitas, eles vinham na época da plantação, e com seus camelos, eles passavam por cima da plantação, destruindo toda a plantação, que ainda estava no broto, ainda estava em fase de crescimento. Então, sem nenhuma piedade, eles destruíram toda a plantação. Os animais, os camelos, ovelhas, os gados, tudo quanto Israel tinha, vinha os inimigos e roubavam, saqueavam, destruíam. Fizeram isso não por um ano, não por 2, mas por 7 anos, perseguindo, subjugando o povo de Deus, que no texto que nós lemos, empobreceu muito, muito, ao ponto de não ter o que comer. E então, quando chegaram na miséria, como diz o ditado, no fundo do poço, clamaram ao Senhor, lembraram-se de Deus. Que isso não seja necessário para nós, igreja, que não seja necessário o fundo do poço, para nos voltarmos à presença do Senhor. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Eu louvo e agradeço a Deus pelos nossos irmãos que estão ligados conosco, não podem estar no templo ainda, mas estão em casa, em oração, estão nos acompanhando, estão ligados a esse ministério, estão ligados com o Senhor, estão aliançados com Deus, e que não precise passar pela prova. Você conhece alguém assim? Quem sabe até mesmo você veio para a presença de Deus e tem esse testemunho: olha, pastor, eu não quis vir pelo amor quando eu pude, fui obrigado a vir pela dor. Só Deus sabe o que eu passei para ter que retornar para a igreja. Só Deus sabe o que eu passei para voltar à presença do Senhor. Misericórdia. E o povo passa por isso. Mas Deus, como é bondoso e maravilhoso que é, e que ouve o clamor daquele que de coração arrependido, de coração contrito e quebrantado, clama a Ele, o Senhor não abandona. Quando a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, pediu a misericórdia de Deus, Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso e ouviu o clamor do povo. O nosso Deus é maravilhoso, igreja. E Deus, ouvindo o clamor do povo, levantou um homem. E aí a maneira a qual Deus faz, que eu acho linda, pastor Tarcísio. Deus olha para as 12 tribos espalhadas em Canaã. E Deus é engraçado, pois Ele escolhe dentre as 12 tribos a menor das tribos, a tribo de Manassés. E quando Deus olha para aquela tribo pequenininha, poucas famílias, dentre as famílias da menor das 12 tribos, Deus escolhe a menor família, a mais simples, a mais humilde, a mais pobre. E nessa família, a menor delas, a mais humilde, a mais simples, a mais pobre, dentre esses familiares, Deus escolhe o que menos tem entre eles, o menorzinho deles, chamado Gideão. E por que Deus escolhe o menor, da menor família, da menor tribo? Porque esse que é o menor,
não está reclamando, não está murmurando, não está blasfemando contra Deus, dizendo: olha só a minha vida como é, eu não tenho nada, eu não sou nada. Não, o menor, da menor família, da menor tribo, está com a mão no arado, está trabalhando, está lutando pela sua casa, pelo sustento da sua família, está pelejando, fazendo aquilo que era absolutamente impróprio, aquilo que ninguém imaginaria, aquilo que ninguém esperava. O que Gideão está fazendo? A Bíblia diz que Gideão está no lugar de amassar uvas, ele está lá malhando trigo. O que é isso, pastor? Imagina você comigo uma piscina. Isso era um lagar, como se fosse uma piscina, algo cavado na rocha, e ali colocavam as uvas e pisoteavam as uvas para dali extrair o suco, fazer o suco da vide. Não era tempo, não tinha-se uva, as uvas foram todas destruídas pelos inimigos, e agora o que sobrou, o que Gideão conseguiu, foi juntar um pouco de trigo, e levar esse pouco trigo para um lugar que ninguém procuraria por ele, e lá ele está malhando trigo no lagar. Não era a profissão dele ali, o lugar próprio, mas ele está fazendo o seu melhor pela sua família. Você pode, eu já abro um parênteses nesta palavra, para dizer que você pode não estar na sua profissão de formação, você pode não estar atuando onde você gostaria de atuar, mas você está fazendo a sua parte pela sua família, você está lutando pela sua casa, você está se esforçando para trazer os recursos para dentro do seu lar, e Deus olha isso, Deus vê em você um homem, uma mulher valente, esforçado, temente a Ele, que não se entrega dadas as lutas, as dificuldades, muito pelo contrário, vai para cima, enfrenta as lutas, enfrenta as provas, não desiste, não está no cenário que gostaria, mas está no cenário necessário, para que haja a provisão para dentro da sua casa. E o anjo do Senhor se manifesta a Gideão, e diz para Gideão: você é valente, você é corajoso, você é um guerreiro, Deus vai usar você para livrar Israel. E Gideão, humilde, pensa num cara humilde, me ensina muito com a atitude dele, irmão Paulo. Ele fala assim, quando o anjo do Senhor diz para ele: Gideão, você é valente, você é corajoso, Deus é com você. Ele fala assim: como pode Deus ser conosco, estando nós passando por tantas privações? Olha a humildade dele. Ele não traz para ele a glória, ele não puxa para ele a atenção, não, como pode Deus ser conosco? E o anjo insiste: Deus quer usar você para mudar essa história, para libertar o povo. E Gideão disse: se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essas provas? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Então ele entende que aquilo que ele está passando, aquilo que o povo está passando, era uma permissão de Deus, não era um castigo do Senhor. Foi necessário a permissão divina para corrigir o povo. E então Deus levanta Gideão para ser o grande libertador de Israel, aquele que ninguém esperava, aquele que ninguém contava, aquele que ninguém imaginava que Deus poderia usar, é aquele a quem Deus usou. Assim também será na minha vida, na sua vida. Pode as pessoas não acreditarem em você, pode até as pessoas não dar créditos para você, mas você é escolhido de Deus,
Você é escolhido pelo Senhor. Você não está aqui hoje porque você não tinha o que fazer. Você não está aqui hoje passeando. Não. Você não está aqui hoje por minha causa. Claro que não. Você está aqui porque você foi escolhido pelo Senhor para estar na casa dEle, na presença dEle. Você veio trazido pelo próprio Espírito Santo, que te convenceu, que falou ao teu coração. Você foi sensível em ouvir o Espírito Santo te chamando e veio ceiar, renovar a sua aliança com o seu Deus. Você está aqui porque você faz parte do projeto de Deus. Se você crê nisso, você glorifica. Se você crê nisso, você aplaude a Ele. Fazemos parte do projeto de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Aponta o dedo para alguém que está perto de você e diga: você faz parte do projeto de Deus. Isso, você faz parte. Irmão João, você faz parte do projeto de Deus. E aí então Deus usa Gideão de uma maneira maravilhosa. Que história linda, eu gostaria de continuar contando a maneira tão gloriosa a qual Deus usou a vida de Gideão. Os testes, as provações, ali, o pedido de Gideão, para que Deus confirmasse que era com ele. Também a seleção de Deus, das pessoas que deveriam caminhar com Gideão, que não é com qualquer um que a gente vai vencer na vida, claro que não. É com um grupo muito seleto, com um grupo muito específico de pessoas que caminham conosco na mesma fé. E Gideão, sem nem mesmo derramar uma gota de sangue, sem mesmo sacar da espada, é usado por Deus para trazer a libertação ao povo. O que Deus quer fazer conosco, igreja, é usar a nossa vida para trazer libertação ao povo. Para isso é necessário que você entenda que você foi chamado e escolhido por Deus para uma grande obra. Nós somos escolhidos pelo Senhor por uma grande missão. E nesta missão, nós, como embaixadores do reino de Deus, como escolhidos do Senhor, temos que falar, temos que abrir a nossa boca e anunciar o reino dele, que está próximo. Anunciar o reino dele, que está próximo. Anunciar a volta do Senhor Jesus, que está muito próximo.